Esse é, pessoal, mais um vídeo de uma instalação de sistema de câmera HD da Intelbras. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixa seu like, tá bom, pessoal? Nós estamos postando vídeos sempre que a gente realiza instalações elétrica, concertina, câmera, rede iluminada, nós postamos nesse canal. Então siga a Reis também no Instagram e curta a página no Facebook. É isso aí, e vamos de vídeo. Mais um sistema HD da Intelbras sendo realizado pela Reis Security System, a melhor empresa do Litoral Norte. Olha aqui para vocês, vou mostrar a qualidade para vocês. Ó, olha a qualidade dessa câmera, pessoal. Aproxima mais. Ó, esse é o nosso sistema HD, tá, pessoal? Nós temos Full HD e temos 4K, tá? Olha que sistema bacana.